colocou no meu coração para falar mais um pouco sobre o assunto que falamos na semana passada. Semana passada falamos sobre a diferença entre a palavra céu, que é singular, e a palavra céus, que é no plural. Eu sempre entendi, achei que fosse a palavra céus é porque por existir mais de um céu. O apóstolo Paulo comenta que ele esteve no terceiro céu, se não me engano. Desculpa, eu não olhei a passagem para dizer exato. Mas o que eu tenho entendido, ele falou que esteve no terceiro céu. Então, eu sempre imaginei tem o primeiro, um segundo, um terceiro céu. Pode ser que seja assim também. Mas, enfim, existem essa palavra onde aparece céus, traduzido nas nossas Bíblias, é a palavra que está no grego epouranios, epouranios, enquanto que a palavra céu, que está no singular, é oranos. Então, essa é a diferença. E há uma diferença bem significativa no significado. Quando está no singular a palavra céu, está se referindo ao céu onde está a habitação de Deus. Ele está num alto e sublime lugar, como diz na palavra, e ali está estabelecido o trono, onde nós lemos lá em Apocalipse, que está os 24 anciões na volta dele, na frente do trono tem um mar de vidro, enfim, é um cenário espetacular. Se fosse colocar no filme, né, às vezes a gente lê a palavra e eu tento juntar assim na minha mente, fazer um cenário para ver como é que é. A gente não imagina. Assim, para ter uma ideia, o mar de vidro é porque no mundo tem o mar agitado, com as ondas. Ele é um sinal do mundo, né? É uma figura do mundo quando a maior parte das experiências que os discípulos tiveram medo e que Jesus se revelou como acalmando o mar são as nossas circunstâncias que se levantam contra nós. Vem um vento forte, um vento impetuoso, enfim. São situações que se levantam na nossa vida e levantam essa dificuldade, ou dificuldades, ou medos, né? É onde então Jesus entra e domina a situação. Às vezes demora, como é o caso que os discípulos estavam em alto mar e pelas contas ali, digamos assim, né? Seria tipo finalzinho do dia, quando Jesus despede eles, fala para eles irem indo na frente, que ele iria atrás, e ele foi despedir a multidão e depois ele subiu no monte para orar. É uma passagem que me toca muito, porque ali diz que Jesus percebeu que eles estavam em apuros. Nesse caso ali não conseguiriam ter chegado uma oração acústica deles até Jesus, um pedido de socorro acústico, porque Jesus nesse momento era um homem, né? Isso acontece, era um homem. Tomou o corpo de homem, ele não estava na forma de Deus aqui na terra. E isso acontece também, de a gente sentir que alguém está em dificuldades, ou ligar, ou fazer alguma coisa, ou ir até a pessoa, né? E nesse caso, o Senhor sentiu no espírito dele, compreendeu no espírito que os discípulos estavam em dificuldades e sai caminhando por sobre as águas. Isso já era de madrugada, então a angústia deles não foi assim uns minutinhos só. E ele então chega, entrou no barco e acabou com a tempestade, assim, acabou com o medo deles, né, a tempestade. Isso acontece muito conosco nas nossas circunstâncias. E lá diante do céu onde Deus está, o mar é como um cristal, quer dizer, não tem ondas, é a paz total, né? A quietude total está expressado nesse mar de vidro que está diante do trono de Deus. Ali não tem, no caso, diante da presença de Deus, a presença não tem nada que possa permanecer, né? Digamos. Nada assim das trevas pode permanecer. E, enfim, esse é o céu onde Deus, a habitação de Deus, onde
onde milhares e milhares, e a Bíblia não diz quantos, né? Não tem como contar os anjos que estão ali todo o tempo adorando a Deus e dizendo: Santo, Santo são os querubins, os serafins, os anciãos e os espíritos dos mártires que estão abaixo desse trono. É uma adoração constante e total àquele que está assentado no trono e a Jesus que assentou, no caso, à direita de Deus. Também Jesus está nesse lugar inacessível para nós por enquanto. Por enquanto, ele é inacessível, nós não temos acesso a esse lugar, a essa luz. O próprio apóstolo Paulo fala, né, onde ele está numa luz inacessível. Jesus, esse mesmo Jesus que andou no mar da Galileia, que andou em lugares tão simples, né? Foi e não foi fora do corpo, e o corpo dele foi glorificado e ele então está assentado, está nesse trono de glória. E quem veio habitar conosco na pessoa que traz a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, é o Espírito Santo. Quando João fala em 14, João 14, no versículo 2, ele fala para os discípulos, não, não se atemorize o coração de vocês, não temam, não fiquem atemorizados, porque eu vou preparar um lugar. Então, quando Jesus diz eu vou preparar um lugar, nós entendemos que ele vai preparar um lugar para nós, um lugar para a vida eterna. E também é verdade, mas ele veio preparar um lugar no nosso coração, no nosso espírito, que antes não era lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo não poderia habitar dentro de nenhum de nós, nem nenhuma pessoa em todo o universo seria justa o suficiente para poder receber a pessoa do Espírito Santo morando dentro do Espírito. Como eu falei ontem, os profetas do Velho Testamento e os reis, eles tinham um espírito sobre eles. A palavra de Deus fala que aí veio a palavra do Senhor ao Elias, ao fulano de tal, né, aos profetas, veio a palavra do Senhor, vinha, era uma visitação. Ela vinha através de anjos. O anjo trazia a palavra e falava com eles. A gente até gostaria que fosse assim conosco, né? Ai, vem um anjo assim, tete a tete, não ser assim dentro do coração da gente, ou de maneira um pouco mais, não sei qual seria a palavra, né? Mas uma maneira assim mais, né? Discreta, eu não sei, mas enfim, não me vem a palavra agora. Nós até gostaríamos, mas essa habitação de Deus no nosso espírito é algo que os anjos anelavam por ver, essa maravilha que é, como diz no livro de Efésios, Deus manifestou a sabedoria dele, tremenda, fazendo que nós, eu, eu e tu, eu e você, fôssemos agora os que vão mostrar para as potestades e poderes o mistério, né? Como o apóstolo Paulo fala, que antes, muito tempo antes de Cristo, não era revelado, eles não sabiam, eles não conheciam esse mistério. Mas Deus, ele traz esse mistério de que vai mostrar e derrotar as potestades do ar, os demônios e todas as hierarquias. Essa derrota vai vir através do corpo de Cristo, através de nós. É mais ou menos assim, lá no Velho Testamento está dizendo de que Deus ia fazer vermezinhos, né? Imagina um vermezinho, além de pequenininho, não tem força nenhuma, é um negocinho molinho, mas que Deus ia fazer eles como anel de cortar. O anel é como tem nas máquinas, né, de agricultura, que são lâminas assim que são transversais, e quando elas passam pela terra, eles cortam a terra, cortam aqueles caroços duros, né? E Deus está falando que vai fazer de vermezinhos. Então eu creio que esses vermezinhos somos nós. Porque em uma outra passagem ele fala o vermezinho de Jacó, que são os israelitas, né? Então eu creio que nós não somos mais.
assim, comparado à presença de Deus e à grandeza, mais do que vermezinhos mesmo. Tá? Eu vejo às vezes pessoas orgulhosas, soberbas, né? Acho que pode até ser diante do ser humano uma pessoa que tem mais poder aquisitivo, ou que tem mais, tem uns que até nem tem mais, mas pensam que tem, serem soberbos, mas diante de Deus fica engraçado, né? Um vermezinho assim, pulando diante dele, querendo ser alguma coisa. Eu acho que Deus não precisa nem soprar, só, é só nem Deus soprar, né? Que se Deus soprar, ai, 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 mas eu acho que vem um anjo e só dá assim, um negocinho com a unha, com o dedo, e o ser humano voa, porque não tem, o ser humano é tão fraco que a gripe, né, derrota ele, a célula de câncer é um negocinho muito pequeno e mata qualquer um. É uma doença, um vírus, uma bactéria, sei lá o quê, nos mata, tira a gente de circulação. Tão pequenininhos, tão pequenos somos nós. Mas, enfim, Deus então resolve mostrar a multiforme sabedoria e o poder dele a esses poderes e potestades através do ser humano que ele criou para ser a coroa da criação dele. Nós somos a coroa, somos a, a nata, né? A gente fala, é a gema do diamante. Somos o diamante de Deus. E Satanás fez o estrago com a criação de Deus, e por essa ele não esperava, certamente, que Deus vai pegar aqueles que ele achou que nunca mais iam se levantar, nos ressuscita pelo nosso espírito, né? Nos ressuscita, nos faz nascer de novo e nos empodera, nos dá poder para autoridade para ordenar que demônios saiam das pessoas e autoridade sobre todo o reino das trevas. Todo o reino das trevas. Nada, absolutamente nada pode nos causar dano. Quando nós sabemos quem somos, primeiro temos que saber quem somos e saber o que somos em Cristo, em Deus. Então, essa autoridade, esse poder nos é dado e essa é a sabedoria de Deus. Então, existe esse céu, esses céus que são as regiões celestiais, é onde todos, tanto nós, o nosso espírito, a nós, os poderes de Deus, o poder de Deus, né? Os anjos, não todos eles, claro, existe uma dispensação. A gente pode usar a palavra dispensação. É uma dispensação que está no céu, onde Deus habita, descendo para regiões mais inferiores, onde chegam então as regiões celestiais, que são traduzido na Bíblia os céus. E nessas regiões celestiais, Deus se revela para nós. Quando Moisés fez o templo, ali ele colocou a arca, que é a arca da aliança, né? Sobre a arca tinha um tampão assim, que é onde eles colocavam ali o sangue dos animais. E aí sobre isso tinha dois querubins. E esses são os querubins que guardavam a glória de Deus. E Deus então fala para Moisés: ali virei a ti, do meio das asas dos querubins, ali falarei contigo e vou dizer o que tem que ser feito com os israelitas. Deus dava ordens para Moisés. Quando Moisés ele edificou a primeira casa, que foi a casa de Israel, e Cristo a segunda casa, que somos nós, os cristãos. Então, Jesus fala em Hebreus que Moisés foi fiel na casa que ele edificou, né? Mas Cristo não é só aquele que edificou a casa, ele é o dono da casa. Ele é o Adonai, o dono, não só o chefe, mas o dono de tudo. Então, Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é a autoridade máxima nessas regiões celestiais. Cristo, os seus anjos que ele envia para nos auxiliar, que ele dispensa para nós, né? Se ele dispensasse os anjos do céu, ia dar choque muito grande, ia ser muito. Tanto que Davi queria fazer uma casa para Deus e Deus fala, Davi, não tem chance. Os céus dos céus não podem me conter. Os céus do céu não podem me conter. Ou seja, essas regiões celestiais, elas não podem conter a Deus na presença total dele.
Deus dispensa como se fosse partes dele. O Espírito Santo é uma partícula de Deus que vem habitar dentro de nós, porque esse Deus, esse céu, esses céus do céu não podem conter toda a presença de Deus. Então, Deus vem até nós, assim como uma nuvem, ela contém água, partículas de água, mas não contém toda a água que tem no firmamento. Assim é Deus. E assim é, nós experimentamos Deus, e o interessante é que Deus ele está na nossa volta. A presença de Deus ela está, não está longe de nós. Eu não posso fazer assim um estudo muito exato, mas a Bíblia ela revela tudo. O que é a revelação? A revelação é uma inteligência que Deus nos dá. Ela também tem a ver com sabedoria. Então, essas regiões celestiais, por isso que Jesus dizia: falem que o reino de Deus está próximo, próximo, não está longe de nenhum. Tanto que no momento que a pessoa se converte, ela é transportada. A Bíblia diz que somos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. É um transporte, mas quem é que vê esse transporte? A pessoa vai lá na frente, faz uma oração, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e nesse momento que o espírito dela é ativado, ela já foi transportada e a gente não vê. Não vê, não sente, não nota. Claro que a gente nota sim quando alguém entrega a vida para Cristo e tem uma experiência, nós notamos a diferença nos olhos, no rosto. Hoje mesmo eu vi uma moça, conheci uma moça numa loja e eu perguntei para ela sobre a fé e ela era realmente convertida. E ela ficou assim admirada por como é que eu sabia, por causa da presença, por causa dos olhos, do semblante. Não era nada que ela tivesse dito, nada, ela simplesmente, numa loja, ela é gerente de uma loja, me atendeu normalmente. Mas eu percebi, no fim, oramos juntas e houve ali uma visitação da presença de Deus. E assim é, mas por que que a gente fala uma visitação, a um mover na igreja? Se Deus está tão perto, está na nossa volta, por que que a gente não sente, não experimenta o tempo todo? Aí é que vem só o detalhe da questão do livre-arbítrio. Quando nós, lá em Adão e Eva, escolhemos comer da árvore do bem e do mal, escolhemos, no caso, viver pelo nosso entendimento, pelo nosso controle, né? O problema aí é o controle, é saber das coisas. Uma criança anda no banco de trás do carro, olhando pela janela, olhando, passeando, rindo. Não está perguntando: tem gasolina no carro? Vai ter dinheiro para a gente almoçar? Vai ter dinheiro para sair? Vai ter dinheiro para ir até onde falamos, o pai falou que íamos até a praia? Senta ali descansada, quando é pequenininha, né, claro. E senta ali descansada porque o pai e a mãe estão conduzindo o carro. Tanto que as propagandas de margarina, de gente feliz na televisão, é sempre o pai, a mãe e as crianças, e mais um cachorrinho no meio, não é? Propaganda de margarina é a mesma coisa. Mesa servida, pai, a mãe, pãozinho, viu? Passando para lá, e o cachorrinho não aparece na mesa mais. Enfim, daqui a pouco eles vão colocar nas propagandas também. E assim é a perfeição do ser humano estar bem, um estado de bem-estar total do ser humano é isso, né? E só que nós éramos assim, podíamos ser assim no paraíso. Podia ser assim para sempre. O Adão e Eva estavam, nem roupa tinham e não tinham falta de nada. Trabalhava, o trabalho não foi castigo, já tinha. Lá no jardim, Deus já tinha mandado trabalhar. Muita gente acha que o paraíso era não trabalhar, era eles correrem pelo o Adão atrás da Eva, a Eva atrás do Adão, tomar banho, colher flores. Mas não, Deus mandou eles cultivar o jardim, mandou trabalhar e mandou guardar o jardim. Isso quer dizer que o perigo já estava na volta. Por quê? Satanás, infelizmente, o lugar de trabalho dele são nessas regiões celestiais, é onde ele está habitando no momento. Ele e seus demônios que foram lançados do céu, quando Jesus fala, né, para os discípulos que os 70 que tinham voltado felizes, porque até os demônios se submetem ao teu nome, Senhor.
em teu nome eles se submetem. Aí Jesus disse, sim, sim, não é novidade, eu vi ele caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Satanás foi lançado para a terra e é nessas regiões celestiais que ele está. Ele, os demônios, digamos assim, as potestades, né? Como se fosse o governo federal, estadual, prefeitura, e os vereadores são aqueles que estão os de terra, no caso, né? Os que nos atacam o ser humano diretamente, porque existe uma justiça celestial, uma justiça de Deus, e os que atacam nós, nos atacam de corpo a corpo, digamos, onde o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso, é dessas regiões celestiais, é a mesma palavra. Foi encontrado sinônimos diferentes para falar, então, alguns céus, quando é coisa boa, regiões celestiais, regiões tenebrosas, mas é tudo o mesmo lugar, segundo a Bíblia, tudo o mesmo lugar. E aí está Satanás, é para onde ele foi lançado, e os seus demônios. E os anjos também, a peleia entre anjos e demônios pela nossa vida. E nós então escolhemos, é uma escolha viver pelo conhecimento do bem e do mal, pelas escolhas. Então, nós precisamos fazer escolhas. No momento que nós falamos para Deus, não queremos mais depender de ti, porque isso foi a razão porque ela comeu o fruto, porque esse fruto daria isso para ela. Então, muita gente cogita, era maçã, era uma fruta muito. Ela olhou para a fruta, né? A Eva ficou olhando, pensando, bah, mas ó, começa a fruta aí, vou ficar igual a Deus, vou saber das coisas, vou decidir, não vou mais, já não vai mais depender dele, eu vou ser igual, não vou mais. Ela nem sabia, né? Satanás, vocês vão ser igual a Deus. E tem teólogos que dizem que ele já era igual a Deus, não, igual nunca foram. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não fez ninguém igual a ele. A sua imagem e a sua semelhança, né? Eles eram, e como nós somos. Então, eles já estavam supridos em Deus, porque nesses porâneos, que é a mesma a região também do paraíso, eles estavam, não precisavam nem de roupa, porque a glória, a presença de Deus era a roupagem deles. Então, vocês já notaram quando pega uma lâmpada tá escrito, né, 60 watts, a gente só lê se a luz estiver apagada, se a luz estiver acesa, ninguém lê. E tinha, agora nem tem mais essas lâmpadas, né? Mas tinha aquele negocinho, um araminho dentro, assim, que a gente via o araminho bem certinho, só que acesa não, porque aí não vê nada, porque a luz ofusca tudo. Então eles eram revestidos da glória de Deus que nem notavam, nem sabiam que estavam nus. Porque a Eva olhava o Adão e via a glória, o Adão olhava ela e via o brilho. Então, quando eles foram caídos, essa glória saiu, a Eva olha para o Adão, deve ter levado um susto, seu bicho feio. E o Adão olha para Eva também, pelada, né? Não tinha nada. Pensou também, não, não sei. Mas deve ter levado um susto também. Os dois se assustaram com a situação. Não acharam que foram dar com os burros na água, se ficar daquele jeito, né? Eles que acharam que ia ficar igual a Deus. Imagina a decepção. E Deus, então, claro, que Deus viu tudo, né? Viu toda a situação, viu os dois. Já via antes como eles eram, Deus tinha feito eles assim. E via eles, como a gente fala, nus e cruz. Já tinha, já tinha visto o Adão batendo a penca e a Eva lá. Só que eles ficaram apavorados. A primeira coisa que bateu neles foi o medo. Aí quando Deus então chama eles, cadê vocês? É para saber o que que vocês fizeram, onde é que vocês se meteram. Eles estavam escondidos e já com o quê? Com uma folha de parreira na frente, a tapiação. A gente não faz assim uma tapeada para escapar da luz da presença de Deus. A gente vive tapeando, botando uma folha de parreira pela frente. Mas, enfim, o que é que aconteceu ali tudo é porque eles ficaram decaídos, né? Destituídos, ou seja, caíram dessa glória. E assim somos nós. Nós vivemos nessa região celestial,
o nosso espírito, nós temos o Espírito Santo dentro do nosso espírito, a nossa alma vai precisar ainda de transformação, é na nossa alma que nós sentimos medo, é na nossa alma que nós sentimos, a gente já fala, os nossos sentidos, porque a nossa alma e o nosso corpo estão voltados para esse mundo, assim como os discípulos estavam olhando para as ondas, olhando para o mar. Quando Pedro afunda, Jesus diz assim: onde é que está a tua fé? O que que o Pedro começou a ver? As ondas, já não viu mais Jesus. Primeiro ele cheio de coragem: ah, se é tu, Senhor, diz que eu vou aí ter contigo. Ele estava olhando para Jesus. Ah, olhando para o Senhor, eu posso sair desse barco e andar sobre as águas. Olhando para o Senhor, eu posso fazer esse negócio, eu vou, vou fazer essa prestação, vou comprar esse carro. Ah, o Senhor falou aí, a pessoa ora e tá louco que o Senhor fala e vem uma profecia, alguma coisa que aprova, ele sai lá correndo e faz uma prestação. Não pode pagar, mas o Senhor. Só que aí não era o Senhor, né? Nesse caso, ele era o Senhor. O bem quando era o Senhor, começa a vir as dificuldades e aí começa a dar o pavor. E assim foi o Pedro. Quando ele viu as ondas, não viu mais Jesus, ele se apavorou e começou a afundar. Aí Jesus fala: onde é que estava a tua fé? Porque ele estava olhando. Então nós vivemos nessa situação do nosso natural, do mundo e do mundo espiritual. A gente tem entendido, eu vejo pela nossa linguagem, pelo nosso cristianês, nós temos entendido o mundo espiritual só como o mundo dos demônios. E eu tenho visto muitas pessoas que trabalham com libertação, tem que conhecer o mundo espiritual. E tem gente que realmente tem um entendimento de demônios assim, sabe nome, sobrenome, família, a penca de onde veio, de onde não veio, e é bom o conhecimento dessas coisas. Mas, mais do que tudo, precisamos conhecer Deus, conhecer nossos direitos, conhecer a nossa autoridade, conhecer esse saber que Deus não está assim longe, lá no céu, apenas, mas também muito perto. A Bíblia diz assim que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Então, ação espiritual de Deus, ação quando nós estamos aqui confrontando um demônio numa pessoa e o demônio se manifesta. A ação de Deus, a hora que nós falamos em nome de Jesus, é muito rápida. Eu tenho visto pessoas voarem assim metros de distância. Quando o demônio sai, elas têm aquele impacto e caem no chão. Já vi. Uma vez caiu uma moça e tinha uma pilha de cadeira. Nesse momento a gente vê. Não estou dizendo para a gente não cuidar, né? As pessoas. Não ter alguém que apoie, enfim. Mas eu não estava esperando. Não estava esperando não daquela pessoa, né? Que naquela pessoa fosse ter um demônio. É uma pessoa convertida, enfim, cantando no louvor. E, e quando eu ordenei, eu estávamos em 3 pessoas ali ministrando, e quando eu dei a ordem para o Espírito sair, eu achei que fosse sair alguma coisa de alguma área, mas saiu alguma coisa muito forte, e essa moça voou, tinha um cabelo comprido, eu tentei agarrar pelo cabelo para não ir, mas o meu dedo ficaram meio que, como dizem, engaiolado, né, e se foi. E eu levei o susto, porque bem assim atrás tinha uma pilha de cadeira, uma pilha enorme de cadeira. Se a pessoa cair naquela violência ali, ia se quebrar todinha. A hora que eu vi indo, eu só disse Jesus. E foi, né? Pela lógica, se fosse humano, caía assim, ó, em cima das cadeiras, mas caiu do ladinho e ficou deitada direitinho. O demônio, o espírito saiu, mas eu disse, bom, se não tivesse anjos, a presença de Deus não tem como negar. Porque caiu assim, ó, do lado, bem direitinho, né? Caiu na violência, mas violência para mim, rápido para mim, rápido para meus olhos, quer dizer, não deu tempo para mim segurar. Ninguém de nós conseguiu segurar. Mas a presença de Deus, ela eu não sei explicar, é muito rápido, não tem como. E assim são as curas, assim é a libertação. Só que na nossa mente, tudo que prende, gente, a nossa vida e tudo a nossa mente. Essa
essa caixinha cheia do conhecimento, do bem e do mal, do querer compreender, do necessitar compreender, é onde a gente precisa da renovação, em tudo. Esse assunto que eu estou falando aqui, tudo isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento do reino de Deus. E isso vai transformando a gente. Uma vez eu estava numa autoestrada na Alemanha, e não sei se vocês sabem, mas na Alemanha, na autoestrada, não tem limite de velocidade. Então, anda-se em Porsche e BMW, eles fazem assim, ó, zzz, pela gente. A velocidade mínima, digamos assim, que não dá para andar menos, é 130 por hora. E aí, assim, pessoas mais de idade, pessoas mais devagar, andam pela pista, digamos, da direita, 130, 130 e poucos. Os que andam médio, que era o meu caso, a 150 na segunda pista, geralmente elas são de 4. E nas outras pistas são aqueles que concorrem ali entre 200 e 250 por hora. Passa passa pela gente assim, ó, Mercedes. Quando a gente vê, parece aqueles, parece filme mesmo, eles vão e vão ficando pequenininhos assim. Também quando dá acidente, morre uma penca, morre 50, porque aí o acidente é muito feio. É difícil de dar, mas quando dá é muita morte. Aí vem helicóptero e, enfim, dá medo. E eu estava voltando do norte da Alemanha, dirigindo uma van, um caminhãozinho, um furgãozinho com a mudança da a minha sogra tinha ficado doente, mal, ficou com Alzheimer. Eu sei que eles estavam trazendo ela voltar dirigindo o furgãozinho esse. E na autoestrada eu tô ali a 130 por hora com aquele furgãozinho e eu começou a me dar um medo. Começou a me dar um medo porque eu não tenho experiência com um caminhãozinho em autoestrada. E eu comecei a ver aquele caminhãozinho virando as rodas para cima. As coisas da minha sogra na autoestrada espalhada. Eu comecei o cansaço da velocidade ali, né? 800 quilômetros, não era assim, uma viagenzinha. E aquilo começou, aquele cansaço, e eu comecei a ver aquele negócio voando, e eu comecei a sentir medo. E foi me dando medo. E eu ali 130 e tal, e controlando os espelhos. E começou a dar vento também, uma parte assim, uma encosta de vento, e aquele medo foi mim. O medo ele vai vindo, né? E vai minando. E quando eu já estava com mais medo, eu pensei, meu pai, se acontece alguma coisa, até eu orar e repreender, e não sei mais o que eu fui pensando, eu vou começar a orar agora. E dele orar em línguas, orar, mas já era uma oração meio de apavorado, né? Sabe aquela oração que a gente ora e não confia? Ore, quanto mais ora, mais rápido ora, mais agitado fica. E eu pensei, não dá tempo, não dá tempo de nada, de Deus vir, como é que se fala assim, lutar, né? Lutar por mim. E comecei a ter medo. Aí, nesse momento, veio a voz de Deus, aquela quando Deus fala, ele realmente acalma a tempestade. Acalmou meu coração. E ele disse para mim: eu não vou ter tempo de te segurar. E eu vi Deus, eu vi aquela na mão de Deus, né? Correndo na mão de Deus. E pronto, meu coração se acalmou na hora. Eu continuei ali no meu 130, 140 por hora com o caminhãozinho. E cheguei até Munique, cheguei sem medo, sem nada, era muito chão que eu ainda tinha pela frente. Quando começou a me bater esse pavor, eu devia ter andado lá uns 300 quilômetros, que já é mais, ainda tinha mais de 500 pela frente. E a gente acabou se perdendo, o carro com a minha sogra, estavam trazendo ela, acabou se perdendo. Aí, e outra coisa que eu nunca me esqueço foi quando eu cheguei em Munique, já era tarde, nós tínhamos que levar minha sogra ainda para uma clínica, e acabamos chegando, acho que umas 11 horas da noite, e levamos ela e colocamos ela em socorro e tal, e eu estava voltando, voltando numa estrada já mais, digamos assim, né, mais normal, onde se anda 50 por hora,
E quando eu ia passando por uma Assembleia de Deus que tinha aberto ali há pouco. E quando eu vi pelo farol, assim, o culto acabando e os irmãos atravessando a rua e pegando os carros, me deu um alívio tão grande. É como se eu tivesse chegado no céu. Parece, o mundo voltou ao normal, estou vendo a igreja. Por isso que eu creio que o apóstolo Paulo dizia quando estava na prisão e tal, que veio uma consolação quando viu um irmão. Eu passei, claro, eu me acalmei, mas foi uma viagem muito tensa. Dirigi aqueles 840 quilômetros por hora naquela autoestrada com aquele caminho. Não é um negocinho muito pequeno, não, um caminhãozinho grande, só que desses fechado com baú, né? E aí a gente não tem o controle, né? O carro a gente sabe como é que ele se porta, mas enfim, aquele medão que já estava me tirando do sério, como a gente fala, né? Já me tirando o raciocínio, porque o medo pode chegar, veio quando Deus me falou. Comecei a lembrar do relâmpago, de toda a rapidez e dessa palavra, que ele diz: no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados. Aí pensa bem, tirar os cadáveres da sepultura, ressuscitar e transformar em no abrir e fechar de olhos, a rapidez que é Deus, a velocidade. Porque se a velocidade da luz é não sei quantos lá por hora, imagina a velocidade de Deus. Então, esse entendimento é muito importante quando nós oramos por alguém, dizer levanta, faz algum movimento. Por exemplo, a pessoa está com os braços aqui trancados. Aí já ministrou, Deus já mostrou alguma raiz, já ministrou, já ornou, levanta o braço. Não precisa esperar, gente. Está acostumado com a intercessão. Acredito que a maior parte das pessoas aqui são intercessoras, porque quem não ora não pode esquecer do resto. Querer, querer operar no reino de Deus, a pessoa, o crente que não ora, esquece, esquece. Assim, ó, quem não ora não pode nem sair de casa, quer dizer, não tem como. O crente que não ora não dá. E tem que orar bastante, tem que orar tempo, tem que tirar tempo na presença de Deus também. Não é só uma oraçãozinha de bom dia, amém, Senhor, boa tarde, e mandar um WhatsApp para o céu e sair andando. A gente precisa saber dobrar os joelhos também na presença de Deus. Mas, enfim, o que acontece é que quando nós oramos por alguém, manda levantar o braço na hora, porque não adianta orar por alguém e deixar ele com o braço desse jeito. Levanta o braço, fulano. Aí, quando a pessoa vai levantar, até mesmo ela leva um susto e constata que o braço levantou. E tem uns que não levanta na hora e a gente ajuda. Teve uma senhora que eu orei por ela e ela assim, com tudo doendo, né? As juntas, não podia mexer, aqui não podia mexer, não podia mais mexer os braços. Disse, levanta os braços, irmã. "Ah, não dá, não dá sim. Já oramos, né? Tem que dar." Daí eu peguei o braço dela embaixo e disse, vamos levantando com jeitinho. E começa a tremer quando vê, levanta. Aí a pessoa ganha preço, ganha fé e sai. Se não, se a gente orar por alguém numa condição física e não fazer movimento nenhum, ela vai sair dali e não vai acreditar que está curado. Não vai acreditar se é manifestação. Aí quando a gente dá uma ordem, uma perna está, digamos assim, né? Esse tanto, mais, uma mais curta que a outra. E a gente dá uma ordem para que aquela perna tome a forma divina, nós devemos esperar isso, ó. Muitas vezes me acontece. Muitas vezes. E até, às vezes, demora para se mexer. E eu insisto, digo, não, em nome de Jesus, te alinha agora, em nome de Jesus. E aí, quando vê, às vezes chega a passar ao contrário, porque a gente não sabe que uma perna é mais curta, se a outra é mais comprida, há um desalinhamento, né? E às vezes a outra até passa, a que era bem mais curta, passa com a mais comprida com a outra. Daí a gente, em nome de Jesus, ordena e vai, se endireita. A gente vê isso a olho nu. Então, isso é importante a gente ter. Eu não sei se alguém viu aquele casal, o Francis, não, Charles e Francis Hunter, era um casal, eles estiveram em Porto Alegre no ano, acho que foi em 89 ou 90, ou 91, eu não lembro. Mas eles estiveram aqui no Gigantinho, estiveram na nossa congregação, na comunidade, em Porto Alegre.
e aí eles deram alguns ensinamentos na época. E eles falaram que é muito importante a rapidez. Inclusive, eu não sabia disso, não tinha ainda escutado o ensinamento, e a Frances, ela é bem goeluda, assim, né? Fala bem forte. Até a Almarada aqui ficou apavorada. Tinha uns que ela mandava nele, um casal que ela andava sempre com vestido longo, azul. Ela faleceu não faz muito tempo, com 90 e poucos, e ele também. E aí eu sei que ela dizia: Charles, corre lá, Charles, levanta aquele, puxa aquele. E fazia um auê. Eu disse: meu Deus, que estresse que esse povo faz na hora de curar os enfermos. Eu pensei, né? Que estresse, que rápido. Mas depois eles falaram a importância de ser rápido, porque senão a incredulidade na mente ataca a mente da pessoa e aí ela já limita, senão não é possível, não dá, não dá. Quantas vezes a gente fala para alguém e a pessoa diz: não, não dá, eu não consigo. Se não conseguia, agora tem que conseguir. Mas a limitação da mente. Então, antes que a pessoa entre naquela incredulidade, não dá, não é possível, aí a gente precisa agir, precisa ser rápido. E também ter esse entendimento que Deus não está passando pelos céus, os céus e não sei quantos céus, para chegar até ali e curar o enfermo. A começar que ele está dentro do nosso espírito, mas ele está sobre nós. E como está sobre nós, os anjos, o poder nessas regiões celestiais estão na nossa volta. Quando nós vamos ministrar e oramos, eles estão ali preparados já para agir. Eles estão preparados para agir, para ordenar. Isso eu estou falando aqui de operação de milagres e curas, curas que são instantâneas, porque tem um braço travado, não tem como, um pouquinho, ou tá travado, não. Tem muita gente com órgãos assim travados. Por exemplo, aquele homem com a mão mirrada, Jesus chama ele para vir para frente. Claro que teve um processo. Paz do Senhor, amados irmãos. 10 minutos. Obrigada, Cintia. Amada irmã, já leu. Aí, Jesus chama ele para o meio, quer dizer, foi um processo. Ele estava escondido lá no meio da sinagoga, com o braço lá, enterrado na capa, escondido, né? Com medo. Aí Jesus já chama ele para o meio, quer dizer, ele já teve que sair do anonimato e vir para o meio. Depois chegar lá no meio, estende a tua mão, quer dizer, ele mostrar, ninguém tinha visto aquela mão mirrada na sinagoga. Aí ele já tem que tirar a mão e mostrar. Tudo isso foi o processo de obediência. Quando ele tira a mão, quando ele tirou e deu o ato, ele olha a mão dele tá sã. É a mesma coisa quando nós oramos. As pessoas vão, quando elas obedecem, tem um africano e muito, como é que eu vou dizer, intrépido, que eu conheci ele, conhecemos em Munique, e aí ele dizia: dá uma volta, faz isso, faz aquilo. Aí perguntaram para ele: tem algum segredo em dar uma volta e fazer? Ele disse assim: não, é só para eles obedecerem. Só, só para obedecerem a ordem. Porque se obedecer, recebe, ele dizia, né? E aí, realmente. E esse africano, esse nigeriano, ele falava isso através da palavra de conhecimento, aí iam lá: estica a perna, faz isso, faz aquilo. Tá curado, tô curado, então dá um pulo. Aí eu sei que foi um irmão lá, nós levamos ele, levei no meu carro, eu e mais quatro, e ele não queria ficar curado. Ele não queria ficar curado, era o legítimo mimado do grupo caseiro. Eu buscava, o grupo caseiro era na nossa casa, ou eu buscava, outro levava. Todo mundo cuidava do bonitinho, doente. Tinha múltipla esclerose. E a gente, todos orando, aí lá se fomos com ele 100 e poucos quilômetros para levar no africano, para ele receber a cura. Chegou lá, o africano chamou e tal, e ele foi para a fila todo. Daí o africano: está curado? Tô. Então dá um pulo. O que que você tem? Múltipla esclerose. Não pode o quê? Não posso pular, não posso. Então, tá curado? Tô. Então ele dá um pulo de 50 centímetros no mínimo. Não dá. Aí o africano disse: então, tu não.
Então, tu tá curado ou não tá curado? Botei ele no aperto. É, tô curado. Então, ele dá um pulo de 50 centímetros em mim. Fez assim com a mão. Ele saiu caminhando. Depois nós fomos ver com o tempo que esse amado irmão nunca disse que não queria ficar curado, mas ele não queria. Tinha muita desvantagem para ele para ficar curado. Isso a gente precisa aprender também. Nesse ministério de cura, não pense que todo mundo que está doente quer ficar curado. A gente tem histórias para contar, mais de uma, de pessoas que acabaram até confessando que não podiam ficar curadas por causa da aposentadoria, por causa do INSS, por causa da necessidade. Algumas pessoas tinham mesmo necessidades e Deus sabe, né, o desespero da pessoa, mas enfim. E tem outras pessoas, como de cadeira de rodas, que também todo mundo leva, todo mundo carrega, todo mundo faz. Tem várias vantagens, tem estacionamento, tem. Aqui até que tem pouco, mas na Alemanha tem muito benefício, com direito a acompanhante. É raramente uma dessas pessoas quer sair da cadeira. E se quer sair, às vezes não tem coragem, porque já não sabe como é que vai ser se ela andar. Andar não é a resolução de todos os problemas. Tendo as duas perninhas, tem que trabalhar, por exemplo. Tem que fazer várias coisas com as duas perninhas. E aí, sem as duas perninhas, Deus que me perdoe, mas para muita gente é melhor se essas ter as duas coisinhas para andar em cima, né? Então é isso, né? Eu estou falando tudo isso que é para trazer o ensino, porque nós queremos curar os enfermos, como Jesus disse. Queremos libertar demônios, queremos libertar os demônios, não, libertar as pessoas dos demônios. E para isso a nossa fé tem que ser crer de que ele não está longe, de que ele está perto, saber o que é que tem nas regiões celestiais na nossa volta, saber que Cristo já nos assentou juntamente com ele, ou seja, já nos colocou numa posição de domínio, de autoridade, já liberou bênçãos para nós nessas regiões celestiais e nós, através da fé, nós tomamos posse delas, não estão longe de nós, e assim nós precisamos aumentar o nosso nível, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa, o nosso conhecimento para assim a gente poder agir com mais eficácia nas coisas espirituais. Então, hoje eu não falei antes, mas a promessa de Deus é que vai estar curando, nos tocando. Eu queria saber se alguém tem alguma. Me atrasei um pouquinho hoje, né, Cíntia? Tá Só um mais uns pouquinho. 5 minutinhos. Amém. Saber se alguém tem alguma necessidade ou se aconteceu já alguma coisa. Eu tenho necessidade eu tenho zumbido nos meus ouvidos, eu tenho três coisas antigas, o zumbido nos meus ouvidos, que faz uns 30 anos, eu já fiz muito tratamento e não adiantou, e depois que eu tive Covid, eu fiquei eu não tenho mais paladar nem olfato. Eu oro muito por isso, porque é muito ruim. E eu gostaria de ser curada, de restaurar meu olfato, meu paladar e ficar curada desse zumbido que eu tenho. O fato é que não sente cheiro, né? Isso. Isso. E o E o paladar cheiro também não também. sinto gosto. Não sente O gosto, cheiro tá? é desde o ano 21, desde 2021, quando eu tive Covid, que nunca mais voltou. E os médicos me disseram que porque como é sequela de Covid, eles não sabem que tratamento me dá. Então, às Geralmente eles vezes, não sabem ainda, né? e às vezes eu sinto, às vezes, assim, ó, não é sempre. Eu venho chegando em casa, eu sinto um cheiro muito rápido de alguém fazendo comida, mas é tudo muito ligeiro, assim. Depois sai. Depois sai. Isso é Bom, se tu agora, não porque tem, antes se tu nem não isso. tem a comida e é só de alguém fazendo comida, até que é bom que saia, né? Porque só É, sentir o cheiro não é é, nada. é verdade. Não, mas é ruim Mas, que eu não sinto o cheiro, porque eu tenho que. Quando eu faço comida, é tudo com time, porque se eu esquecer por um momento, eu posso queimar, e eu não sinto cheiro de queimado. tá? É Eu já agora, tive Senhor incidentes Deus. aqui em casa. Ah, sim.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, tu tens todo o poder. Sim, Todo o poder, Senhor Deus Jesus, te foi te dado nos céus e na terra, sim, debaixo Pai. do céu. Agora, Senhor, em teu nome, nós falamos Jesus. a esse, seja o que for, Senhor, que foi tirado no cérebro, em nome de Jesus, que seja ligado, Senhor, que as funções do cheiro e do paladar voltem, em Sim, nome de Jesus, em em nome de Jesus. em Espírito nome de Santo, Jesus. toca agora, Senhor Deus, toca agora, Yara, toca Em agora, nome de Senhor, Jesus. toca a mente dela, Senhor, toca, Senhor Deus O amado, sangue de toca o Cristo. coração dela, Pai, toca nesses órgãos, Senhor Em Deus, nome de para Jesus. que volte agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheira, sei lá, Abençoe. cheira alguma coisa. O chá. Deixa eu ver. O chá. Um leve cheirinho de flores vermelhas que eu gosto, mas eu adivinho o cheiro, mas eu estou sentindo agora um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Ah, bem, um pouquinho, mas já começou, já foi bom. Já começou a restaurar. É, em nome de Jesus. Mas assim, ó, Yara, eu acredito que desse zumbido tem alguma questão para ser curado na tua alma. A gente precisa aí tomar um pouquinho mais de tempo para ministrar, né? Sim, Vamos ministrar. Que há 30 anos não é alguma situação que se estabeleceu. Não quer dizer por 30 anos, né? Porque Jesus curou aquele lá com 38 e acho que com 40 anos de enfermidade, não sei. Ah, é, tinha um lá de 40 anos, né, também. é. Então, isso não quer dizer para ele. Mas pela presença, que o Senhor continue. A semana que vem, então, nós vamos ter um convidado. O nome dele é Joshua. Ele é australiano, mora no momento na Califórnia, é um profeta. E ele vai estar aqui. Já é convidado, né? Convidei ele. Aí a semana que vem eu quero assim falar um pouquinho com vocês sobre as diferentes palavras que tem para doenças e enfermidades, que não é a mesma palavra sempre na Bíblia. Tem palavras diferentes, isso nos facilita na hora de orar pelos enfermos. Ter a compreensão dessas diferenças vai nos levar, às vezes, a não ficar frustrados, ou não pensar, não aconteceu ainda, enfim. Algumas doenças são instantâneas, algumas são processos, alguns são milagres, maravilhas, e tem então diferenças na Bíblia e eu vou estar trazendo. Aí é isso, hoje eu nem consegui passar para vocês os versículos onde aparece, por exemplo, esporâneos, que é essa parte das regiões celestiais, mas a maior parte está em Efésios, Efésios 1:3 e 20, Efésios 2 versículo 6, Efésios 3 versículo 10 e 6 o versículo 12, a maior parte onde essa diferenciação de regiões celestiais, regiões tenebrosas, lugar onde as bênçãos estão, está no na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Mas também tem no Velho Testamento, tá cheio dessas diferenciações, no grego e no hebraico. Então, até semana que vem.